Olá, personas! Eu sou a Tami, bem-vindos à TV Tami Uai. Eu estou aqui neste primeiríssimo vídeo de escrita. Por quê? Porque teve algum vlog em algum lugar, eu já devo ter falado pra vocês, que eu ia escrever um livro depois que eu escrevesse minha fanfic, que inclusive tá no @ficshirlip, vou deixar aqui na descrição pra vocês verem lá o link. E eu queria fazer esses vídeos pra acompanhar pra mim esse processo de escrita e também pra que vocês soubessem a quantas anda e eu pudesse trazer uma coisa legal pra vocês, porque eu sinto falta de mais pessoas falando sobre o processo de escrita delas aqui no YouTube ou na internet no geral. Eu não acho muito e eu acho que é legal as pessoas saberem pra inspirar e tudo mais. E eu mesma vou me inspirar, sempre estar lutando para terminar esse projeto, já que eu estou falando aqui pra vocês. Enfim, eu estabeleci algumas perguntinhas que eu mesma fiz a partir do que eu queria falar pra vocês, pra que o vídeo ficasse mais organizado. E eu vou deixar essas perguntinhas aqui embaixo na descrição também, e do lado o horáriozinho em que eu falo cada uma dessas perguntas e respondo essas perguntas, pra que vocês vejam lá. Talvez tenha alguma parte que vocês tenham mais interesse, não sei, sobre aqui o meu processo e como está sendo este começo, que eu ainda não comecei de fato, mas vocês vão entender aqui da resposta das perguntas. Então vamos começar, para esse vídeo não ficar muito longo. Já estou aqui com minha prancheta com as perguntas, né? Então vamos para a primeira pergunta, que é: o que eu já tenho e qual é o nome deste projeto de livro, não é mesmo? Bom, essa história eu já tive a ideia dela no final de 2016, começo de 2017. Eu tive a inspiração pra ela, a ideia me veio assim na época que eu tava assistindo tanto The Blacklist quanto aquela meio que reprise que teve de Avenida Brasil lá no Video Show. Então vai unir um pouco de cada uma das duas coisas, que seria vingança e polícia, ali na minha história. Então já fiquem sabendo que é sobre isso. E é exatamente por isso que o projeto se chama Projeto The Blacklist. E aí, na época, eu já tinha escrito, acho que 2 capítulos, cada um com 1000 palavras cada, assim, mais ou menos. E eu já tinha mais ou menos a história, assim, eu ainda não sei o final. Eu sempre decido como que vai ser o final, só depois que eu já escrevi boa parte da história, inclusive. Mas eu já sei como é que vai ser o começo e sei mais ou menos de cada personagem. Então eu já tenho isso ainda e eu espero conseguir extrair disso, né, do que eu já tenho, pra continuar a escrita a partir dali. Aí vamos para a pergunta 2, que é: você já começou o planejamento da história? Se sim, como? Na verdade eu tinha que colocar eu, né, porque eu tô perguntando pra mim mesma, mas enfim. Sim, eu já comecei, como eu disse, eu já tenho uma parte da história. E o planejamento que eu estava fazendo era: eu penso sobre a história, na verdade eu converso comigo mesma sobre a história em voz alta mesmo. Eu tenho muito esse costume, e aí eu vou tendo as ideias, aí depois eu pego um papel qualquer que eu tiver, então tá tudo espalhado tipo em cadernos, em folhas soltas aqui em casa. Os escritos que eu fiz sobre essa história, eu ia lá e ia escrevendo tudo que tava na minha cabeça, tudo que podia ser de personagem, podia ser da história, podia ser de passado, qualquer coisa assim. Podia ser, sei lá, planejamento de capítulos, coisas desse tipo. Então eu tenho espalhado por aí, mas eu não tenho uma coisa concreta, uma coisa bonitinha ainda. Mas eu pretendo ter agora que eu estou fazendo esse vídeo aqui pra vocês, eu pretendo estabelecer as coisas, rever todas essas anotações que eu já tinha feito, pra fazer uma coisa mais redondinha, enxugadinha e certinha. Inclusive eu tava até pensando uns dias atrás como é que ia ser a história e tudo mais. Então eu já tava replanejando algumas coisas, eu até já mudei algumas coisas ali dos acontecimentos, que eu achei que casaria melhor, mas enfim. Outra pergunta é: a história envolverá algum tipo de pesquisa? E sim, eu pretendo fazer pesquisa para essa história. Essa história vai se passar aqui no Brasil e eu quero ver coisas de lei, sabe? Tipo, concurso público envolvendo
trabalhar em delegacia, eu pretendo também ver coisas sobre supletivo, e eu também queria ver, pesquisar coisas sobre violência contra crianças em orfanatos e abuso sexual, físico e psicológico. Então vai envolver todas essas coisas. É um tema meio pesado. Eu não sei se eu tenho muito bom, assim, um tom muito bom pra fazer climas pesados em livros. Eu não tendo a ler livros pesados, então eu tô aí um pouco na dúvida ali, naquele medo, sabe? Mas eu acho que eu vou tentar abordar esses assuntos de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais jovem, pra que seja um livro que eu leria, sabe? Eu acho que o principal de escrever é escrever uma história que você gostaria que existisse, escrever uma história que você goste, escrever uma história que você devoraria se não fosse sua, sabe? Eu tento pegar isso o máximo possível, assim, pra escrever minhas histórias, então eu tento seguir sempre o rumo que eu gostaria de estar lendo, sabe? Que me prenderia na história. Enfim. A outra pergunta é, já criou ou está criando alguma ficha de personagem? Eu ia criar, na verdade, depois que eu gravasse esse vídeo, eu já tava pensando assim, depois que eu gravar, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar mapas mentais pra colocar personalidades e coisas importantes dos personagens, pra que sempre que eu estivesse escrevendo eu visse nesses mapas mentais. Só que nesses dias aí que eu tava planejando e conversando comigo sobre a história, eu já tava mudando uma personalidade de um personagem que até então já tava certíssima que ia ser aquela, mas aí eu mudei pro completo oposto e isso ia mudar algumas coisas ali da história envolvendo outros personagens também. E aí eu decidi que eu vou escrever primeiro, e aí enquanto eu estiver escrevendo eu vou vendo qual dessas personalidades vai condizer melhor com o personagem e vai ser melhor para a trama, né, para o que vai acontecer. Então eu decidi que eu vou escrever primeiro para eu entender os personagens, entender o que vai acontecer com cada um deles, pra que eu consiga saber a personalidade deles a partir da história, e aí sim eu faço um mapa mental, e aí quando eu escrever todo o rascunho, eu vou reler tudo, modificando o que divergir da personalidade deles, sabe? Então eu pretendo fazer isso, mas eu ainda pretendo fazer mapa mental depois que eu terminar tudo. Na verdade eu pretendo ir fazendo mapa mental enquanto eu for entendendo o personagem ao longo da saga da escrita, não é mesmo? Mas enfim, vamos lá para a próxima pergunta. Já sabe quantos capítulos ou quantas palavras terá sua história? Se sim, como decidiu isso? Palavras eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender mais ou menos qual é o tamanho, assim, por palavras, mas por capítulo eu tenho mais facilidade. E não só tenho facilidade para saber quantos capítulos, mas eu percebi escrevendo as fanfics que eu gosto de estabelecer uma quantidade X de capítulos e dissolver a história entre eles, pra que eu consiga saber aonde que eu tô indo, quanto falta pra terminar a minha história e não fique me perdendo no meio da trama e esse tipo de coisa. Então eu estabeleci atualmente 50 capítulos. Normalmente meus capítulos são curtos, tem normalmente uma cena só, por isso que é só 1000 palavras. Então eu não tenho certeza se vai ser muito grande, se não vai ter só 50.000 palavras. Eu acho que 50.000 palavras talvez seja um livro muito pequeno. Mas aí eu vou vendo, conforme eu for escrevendo, talvez a primeira vez que eu escreva, tipo, esteja muito enxuto todos os acontecimentos. E aí qualquer coisa eu vou acrescentando capítulos, acrescentando coisas e a história vai aumentando. Então esse vai ser o começo para terminar a história mesmo, esses 50 capítulos, mas pode ser que mude na revisão. E não só isso, como eu decidi fazer uma coisa que eu vi num vídeo da Babi Dewitt, que ela deu a ideia de escrever, colocar ali uma listinha de todos os capítulos, do número dos capítulos e do lado o que vai acontecer no capítulo. Eu achei isso sensacional, porque eu fiz isso acho que uma vez. Na verdade, eu tenho o costume, sempre que eu tô escrevendo fanfic, de falar, no capítulo tal vai acontecer esse acontecimento grande, no capítulo tal vai acontecer isso. Então, e era assim que eu decidia quantos capítulos ia ter minha fanfic. Então eu achei interessante, eu achei legal eu fazer isso também nessa história,
história já estabelecer assim. Não preciso colocar já direto tudo que vai acontecer em todos os capítulos. As coisas vão surgindo, eu vou encaixando ali e aí eu vou escrevendo conforme vai acontecendo as coisas. E aí no próximo episódio desse vídeo eu conto pra vocês se isso deu certo. Não só isso, como todas as outras coisas que eu estiver falando aqui pra vocês. Mas enfim, a próxima pergunta é: quando começará a escrever? O mais rápido possível, talvez hoje, talvez amanhã. Na verdade, eu só tava esperando vir aqui falar pra vocês que eu estava fazendo isso pra vocês saberem quais são minhas ideias e minhas expectativas agora no começo, pra que vocês possam ver o progresso, né, da próxima vez que eu fizer o vídeo. E é exatamente por isso que eu já quero escrever o mais rápido possível. E eu pretendo não descartar os 2 capítulos que eu já fiz, mas de ali em diante já seguir escrevendo, continuar, mesmo que eu tenha decidido coisas como não vai ser mais em terceira pessoa, que eu tava escrevendo em terceira pessoa e coisas desse tipo, mas mesmo assim eu não vou descartar, eu vou terminar aquilo pra depois eu fazer o rascunho, porque vai que com o tempo eu acho que aqueles 2 capítulos iniciais na verdade sejam bons pra história, então vai ser isso que eu vou fazer. E a última pergunta é: você vai publicar o livro de alguma forma? Sim, eu pretendo publicar no Wattpad. Inclusive eu tô muito ansiosa para publicar no Wattpad. Por quê? Porque o Wattpad é muito legal e eu tô começando a ler no Wattpad. Eu acho que o Wattpad é uma ótima porta de entrada para as pessoas conhecerem suas obras, é de graça. E se tiver muitas leituras, quem sabe esse livro não seja publicado de alguma forma. Então eu estou super ansiosa para fazer isso. Então vocês vão poder ler assim que ele estiver prontinho, finalizado, porque eu vou postar lá. E eu pretendo não ficar postando um capítulo por vez, já postar tudo de uma vez e já deixar a historinha inteira lá pra vocês. E é isso que eu tinha pra falar sobre este meu novo projeto, que agora vocês sabem qual que é, mais ou menos, algumas coisas, o que vai envolver aí a história. Me façam aqui nos comentários perguntas pra eu trazer nesse próximo vídeo que eu fizer dessa série. Eu vou fazer cada vez que eu tiver coisas interessantes pra falar, ou quando eu tiver escrito determinada quantidade, ou quando eu me deparar com algum tipo de problema, pra vir aqui desabafar com vocês, quem sabe. Então deixa aqui nos comentários alguma coisa que vocês queiram saber mais desse projeto. Qualquer coisa eu junto essas perguntas e coloco no meu próximo vídeo que eu fizer. Eu pretendo fazer o mais rápido possível, porque eu pretendo escrever rápido e já terminar o mais rápido possível essa história. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Digo aqui embaixo também se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, porque eu fiquei muito feliz gravando, eu adorei gravar esse vídeo. Mas enfim, um super beijo, deem like, se inscrevam no canal e tchau!